E a China anunciou ainda nesta terça-feira que vai impor taxas a produtos norte-americanos. São 15% para gás, também para carvão, que vão ficar com essa taxação adicional. Também são 10% sobre petróleo, maquinária agrícola e ainda a investigação de algumas empresas norte-americanas, como o Google. É o contra-ataque chinês depois da tarifa que foi colocada pelo governo norte-americano. Um dos fatores que chamam a atenção é que todos esses fatores que eles colocam realmente acabam sendo benéficos para a China de certo modo. Para falar a respeito de como que essa queda de braço, que ainda tem poucos ataques mais expressivos, e como que esses ataques expressivos acabam influenciando o mercado agrícola, principalmente, e como que isso pode respingar no Brasil de alguma forma, nós vamos conversar com Matheus Pereira, analista de mercados da Pátria Agronegócios. E, Matheus, as informações elas vão confirmando, né, as tarifas sendo levantadas, mas, de certo modo, elas são bem mais brandas do que aquelas que foram apresentadas no primeiro governo de Donald Trump. Dá para dizer que essa situação mais branda é pelo aprendizado que tiveram do ponto de vista político e financeiro, e com isso a gente deve ver um cenário menos impactante como aquele e de repente nem ter tanta influência assim no mercado de grãos. Como é que você está enxergando este momento da política internacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, meu amigo, todos estão nos assistindo, nos escutando por agora. Esse não é bem o objetivo, né? Essa segunda onda de conflitos comerciais, né, impulsionadas por Trump, que foi o progenitor, o fator ali de estopim desse conflito lá em 2018, é uma segunda onda mais leve. E o porquê disso, né, Fabiano? Porque grande parte das tarifas ainda estão implementadas. Esse conflito começou lá em 2018 por roubo, né, suspeitas de roubo de propriedade intelectual norte-americana por parte dos chineses, que foi escalando até respingar os produtos agrícolas de origem estadunidense em direção à China, que é o nosso principal foco aqui, talvez na análise do mercado agrícola brasileiro. São tarifas que foram implementadas há cerca de 5 anos atrás e que até hoje, né, 7 anos atrás, e que até hoje elas vêm sendo efetivadas e agora elevadas, né, Fabiano, a partir de novas tentativas de Trump em cessar a capacidade de crescimento econômico chinesa. A gente vê que Trump, com a sua promessa protecionista, nacionalista, vem tentando combater esse crescimento acelerado chinês para manter com que os norte-americanos continuem, né, na hegemonia econômica mundial. Então, muito parte desses efeitos mais brandos por agora, Fabiano, eles se dão, pois estão apenas empilhando sobre o que já estão sendo efetivado, né, já desde 2018, Fabiano. Então, o mercado já entende, já não é mais uma surpresa, é apenas mais um movimento observado de uma briga que já se arrasta por quase 7 anos, Fabiano. Matheus, especificamente sobre soja, né, as imposições que Estados Unidos já tinham feito no passado, no governo de Trump, e também China em relação a impor medidas contra este cenário, para a China seria pior uma imposição que fizesse com que essa soja ficasse mais cara, porque se na época houve uma queda bastante vertiginosa, bastante expressiva de soja em Chicago, por outro lado a soja no Brasil ficou mais caro, o prêmio no porto ficou muito mais caro, acabou que não compensou esse cenário, dá para dizer isso? Exatamente, Fabiano. Apesar de que essas novas barreiras tarifárias que já estão vigentes, somadas às novas que poderão vir pela frente, retaliações do lado chinês, gerar essa justificativa que vai inibir o consumo, né, da soja norte-americana em direção à China, ela acelera o consumo aqui da nossa soja. Vale lembrar que grande parte das novas compras chinesas já estão concentradas ao Brasil, Fabiano. Já desde 2019, o primeiro ano, né, integral com que os chineses aplicaram, né, 100% da tarifa, que era até hoje de 25% sobre a soja norte-americana, desde 2019 o Brasil continua sendo a principal fonte, né, de fornecimento da soja em direção à China. Os chineses compram tudo que dá da soja brasileira. Só começariam a migrar quando há escassez do produto comercializado no Brasil.
Mas para os chineses, Fabiano, acaba que a conta ela sai elas por elas. Só cria restrições, que é isso que as retaliações vêm a criar, né, essa matriz de comercialização mundial, que são restrições ao produto de origem norte-americana. Agora, pagar menos os chineses não irão, e muito menos desacelerar as compras por necessidade. Os chineses têm a capacidade e a necessidade de bater um recorde de importação, agora já concentrados ao Brasil e agora cada vez mais incentivados, né, a aquisição da nossa oleaginosa, Fabiano. Matheus, pensando no mercado norte-americano, negociação da Bolsa de Chicago e a remuneração do produtor norte-americano. Quando a gente olha os números, se olhar agora para o painel de Chicago, a gente vai ver aqui números que são interessantes. Você pega a posição de março ali a 10 dólares e 69 cents bushel, você pega julho já se aproximando, está com 10,95 neste momento. Nós temos um bom padrão de negócio em Chicago, nada mal, com americanos tendo tido uma boa safra e Brasil vindo com uma boa expectativa. Se a gente olha para esse cenário, para a remuneração desse produtor norte-americano e para uma possível redução na oferta da Argentina, o que nós temos aí nesse emaranhado de fatores para o mercado internacional? Fabiano, somente a presença de Trump, né, já aquecia esse sentimento de que os produtores norte-americanos deveriam migrar, né, para culturas mais nacionalizadas, culturas de uso doméstico, como é o caso do milho. Assim como todos os grandes produtores de milho, não só os norte-americanos, a China, o Brasil, a Argentina, grande parte desses cereais produzidos nesses grandes produtores, eles são consumidos dentro do próprio país, diferente da soja, aonde existe essa necessidade de um grande consumidor do grão in natura ou do produto já processado em outro continente, seja ele europeu, para processados, ou in natura dentro da Ásia, no caso China. Então, acaba que esse sentimento, né, com as eleições de Trump já desde o ano passado, mostrando a vitória do presidente voltando, né, à liderança dos Estados Unidos, já trazia esse sentimento de que essas culturas dependentes de exportação, dependentes em especial de China, poderiam ser desincentivadas. E é o que a gente vê na prática por agora, Fabiano. Os norte-americanos estão na iminência de uma nova safra. Já em março, a gente já tem atividade de campo, né, em especial na região do sul dos Estados Unidos, região do Texas, região de Louisiana, região do Kentucky, onde já existe, né, trabalho de campo de semeadura para um próximo ciclo, e esse próximo ciclo, né, há essa expectativa que os produtores estão desestimulados à semeadura do milho, à semeadura da soja, prezando cada vez mais por culturas mais domésticas, culturas nacionalizadas, como é o caso do cereal, como é o caso do milho. Então podemos sim, ao longo do ano de 2025, Fabiano, ter essa migração de intenção de plantio cada vez mais saindo de soja para milho dentro do território norte-americano, o que fomenta, né, o que auxilia a manutenção dos preços internacionais da soja em Chicago, Fabiano. Então, a longo prazo, sim, é um cenário que até sustenta, né, o mercado internacional da soja, que ainda é, né, precificado na base de referência em Chicago. Matheus, a presença de Trump, ele trouxe alguns cenários, né? E também como que as medidas elas foram se confirmando. O principal deles eu vou apontar que é câmbio. Aqui a gente observa muito bem, isso acaba afetando quase todos os tipos todos os setores que existem da economia. Nós vimos um dólar enfraquecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui no Brasil recua bastante e a gente sabe muito bem que não tem nenhuma ação doméstica que tenha contribuído para isso. Muito pelo contrário, a gente vê muito mais cenários complicados em termos de atividade de gestão econômica aqui no país. E um outro deles foi esse fortalecimento em alguns momentos, né, como a gente está vendo, por exemplo, no dia de hoje, para negócios em Chicago. Soja, a gente viu o óleo de soja agora recentemente subindo bastante, hoje recua fortemente também, mas soja ganhando mais preço na Bolsa de Chicago e o dólar perdendo muito preço. Como é que essa somatória impacta na precificação brasileira neste momento e como que esse produtor brasileiro tem comercializado o seu produto? Fabiano, sendo bem objetivo, as regiões, né, que nessa época do ano já estariam em processo de colheita, como é o caso grande parte do Mato Grosso, Paraná, estado de Goiás, algumas regiões do Mato Grosso do Sul, neste comecinho de semana a gente até ouviu uma tentativa de altas no mercado local, né? A gente teve aí em média
a nível dessas regiões citadas, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, né, subindo cerca de 80 centavos a saca, em média, né, nessas regiões citadas, neste comecinho de semana. Grande parte dessas altas incentivadas pela necessidade de originação. Apesar de a gente ter um Chicago em alta, dólar em queda, que acaba criando essa balança, né, para neutralidade de preço, a necessidade de originação, né, medida por prêmios, elas melhoraram aí nesse começo de semana, na tentativa de forçar o produtor a avançar com novas vendas agora no curto prazo, Fabiano. Essas vendas estão comedidas, a gente ainda tem um volume a nível nacional, né, que não ultrapassa os 45% da safra comercializada até o momento, que é cerca de 8 pontos percentuais em relação à média dos últimos 5 anos. Ou seja, uma comercialização ainda atrasada e produtoras ainda sentindo a necessidade, né, de ter mais incentivos financeiros para avançar com as vendas no curto prazo, Fabiano. Matheus, a gente sabe que colheita, quanto ela mais for expressiva, pior é para a venda. Pelo que você tem visto, que você tem conversado com produtores, clientes ou não, o produtor vai ter condições de segurar um pouco mais para comercializar, principalmente mais dentro do segundo semestre, ou pelo menos próximo ao segundo semestre, a fim de conseguir uma valorização melhor dessa soja? Fabiano, para contextualização, né, a safra brasileira de soja esse ano é uma safra grande, tá? Inegavelmente. Existem problemas catastróficos dentro do Mato Grosso do Sul, dentro de algumas partes de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. São regiões ali que estão sendo afetadas impiedosamente, né, por intempéries climáticas, que têm reduzido, sim, a capacidade produtiva dessas regiões. Tá? São regiões que passam ali por uma tentativa de reajuste de preço local para justificar essas quebras pontuais sendo observadas, Fabiano. Porém, a nível nacional, quando se pega em especial grande parte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, regiões ali responsáveis por quase da metade da área nacional semeada com soja, são regiões que passam sim por uma condição climática muito favorável, Fabiano, que vem realmente desenhando por uma produção robusta, um exagero, né, uma carga de pressão na nossa logística de distribuição muito pesada, que está ali o ponto de preocupação. Então, muita atenção àquele produtor rural que tem contas a serem pagas agora em fevereiro, março, abril, acredito que seja 100% deles, que precisa fazer vendas aí no curto prazo. Temos muita soja saindo do campo dessas regiões do centro, norte, nordeste do nosso país, que hoje já somam, né, mais da metade das áreas semeadas no nosso Brasil, Fabiano, que gera esse carrego logístico, uma dificuldade na precificação dos prêmios e pressão temporária ao mercado. Então, esse primeiro semestre ele deve seguir, Fabiano, aquela tendência sazonal, que é pressão, pós-colheita, o mercado começa a se recuperar gradativamente, Fabiano.